Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal, e hoje eu quero falar para vocês quanto que a gente vai se curar, vai se transformar e vai conquistar aquilo que a gente deseja conforme a gente vai vivendo. A gente não pode evitar de viver e a gente não pode evitar a realidade da vida. Ah, mas tem bioquineses para ir para a realidade desejada. Bom, eu não sei como é que isso funciona, eu não sei até que ponto a gente não vai para um lugar ilusório e o quanto que a gente está fugindo daquilo que a gente realmente veio fazer. Pois bem, eu nunca utilizei, eu não tenho propriedade para falar. Qual é o ponto-chave aqui para a gente compreender e entender? Eu acredito muito que hoje existe uma ilusão muito grande de como que a vida funciona. Uma vida fácil, simples, leve, que tudo acontece num passe de mágica, no estalar de dedos. Porém, pessoal, primeiro ponto, vamos analisar, vamos entender, vamos compreender, vamos aprofundar da seguinte forma. Se tudo o que você desejasse acontecesse pura e simplesmente porque você estalou os dedos, porque você pensou, porque você desejou, então tipo assim, eu quero um carro na minha garagem, mas assim, não é qualquer carro não, tipo assim, um BYD King, que é o carro que eu tô querendo agora, tá? Por isso que eu pensei nele. E aí pensei, imaginei ele na minha garagem e fiz assim, pá, ele apareceu. Apareceu, tá lá, ok. Bacana, legal, já tenho o carro. E aí? Sabe aquela história da ansiedade de obter e o tédio de possuir? É mais ou menos isso. O quanto que o tédio de possuir as coisas que a gente tanto deseja não vai chegar pra gente de uma forma muito rápida. Ou seja, se eu tenho tudo o que eu quero, tudo que eu desejo, muito rápido, muito fácil, no estalar de dedos, o quanto que realmente eu valorizo aquilo, o quanto que eu curto aquilo, porque nós somos seres que gostam de desejar, nós somos seres desejáveis, nós vamos estar desejando sempre algo novo. A linha do horizonte é uma utopia, ou seja, quando a gente colocar uma meta e a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. Essa é a verdade. Então, no momento que eu tenho o carro X, eu vou querer o carro Y. Agora, o quanto que eu curto de fato aquele carro X que eu tanto quis, né? Esse é o ponto, o quanto que a gente está presente, o quanto que a gente está olhando para o que a gente já tem agora. E quando a gente fala de agradece que a bênção desce, agradece, seja grato porque você vai ter mais, esse é o ponto. Não é só de ficar, gratidão, gratidão, gratidão. É a gente de fato olhar para tudo aquilo que a gente já conquistou, para aquilo tudo que a gente um dia desejou. E hoje a gente tem olhar para aquilo e reconhecer que aquilo é bom, aquilo a gente tem, que, sabe, aquilo é uma bênção, e o quanto que a gente aproveita aquilo na nossa vida, sem reclamar, sem botar defeito e etc. Mas eu queria como eu dei o exemplo aqui, um carro BYD King e eu ganhei um Fiat Uno. Não era o que eu desejava, você quer que eu fique grato? Nesse sagrado momento, sim. Por quê? Porque primeiro ponto, aquele carro está de alguma forma te preparando para você ter um carro melhor. Como assim? Por que eu não posso ter diretamente o carro que eu tanto desejo? Bom, pessoal, a vida, e esse é o ponto de por que a gente se cura e por que as coisas vão acontecendo conforme a gente vai vivendo, é que tudo que acontece na nossa vida está nos moldando, ou como dizia um professor meu, está nos forjando para aquilo que a gente quer. Então qual é o ponto? Se hoje eu ganho, por qualquer motivo, um salário mínimo, vamos botar aí um salário mínimo. Eu sou CLT e eu ganho um salário mínimo de... Tá quanto salário mínimo? 1.600? Vamos botar que seja isso. E eu quero ganhar 50 mil por mês. Sabe por que diretamente a gente não vai para isso? Porque assim, entre um salário mínimo de R$ 1.600 e 50 mil por mês,
Você entende que tem um precipício aí? E você sabe administrar? Você sabe administrar, por exemplo, R$ 1.600? Se você sabe administrar R$ 1.600, ok. Mas será que você vai saber administrar R$ 50 mil por mês? Porque o seu estilo de vida ele vai mudar. Os seus gastos eles vão mudar. A forma que você vai lidar com o dinheiro vai mudar e muitas coisas vão mudar na sua vida. Então, qual é o ponto, né? A gente começa daqui, então R$ 1.600, e aí qual é o próximo passo? É 5 mil? Será que a gente está preparado para 5 mil? Ou será que precisa de uma estruturação, de uma escadinha, onde, bom, se eu ganho 5 mil aqui hoje, se eu ganho 1.600 hoje, eu vou para R$ 3.000. De R$ 3.000 eu vou para 5 mil. De 5 mil, opa, já dá para ir para 10 mil, porque eu já estou conseguindo administrar isso. Ou será que assim, eu vou ganhar 1.600, vou para 3 mil, não faço ideia de como que administra, não faço ideia de um monte de coisa, já vou para 3 mil, né? Aquilo me dá uma desestruturada porque eu estou com mais dinheiro, daí eu vou para R$ 5.000 e aquilo também acaba me desestruturando mais ainda. Quando eu chego a 10 mil, me desestrutura demais. Quando eu vou para 50 mil, eu não faço ideia de como administra tudo isso, né? O dinheiro que eu recebo, as pessoas que vêm até mim pedindo dinheiro, porque olha só que interessante, né? Se eu ganho R$ 50 mil, você acha que não vai aparecer um monte de gente me pedindo dinheiro? E a pergunta passa a ser, você sabe dizer não para essas pessoas? Você sabe se impor? Você sabe impor a sua vontade? Você sabe chegar simplesmente e falar, não, não vou dar dinheiro? Porque assim, se hoje você ganha, supondo-se, um salário mínimo, e qualquer pessoa que te pede dinheiro, seja um pedinte na rua, seja um amigo, um familiar, você está dando, você está emprestando? Você acha que não vai acontecer a mesma coisa quando você tiver 50 mil? Só que ali a queda é muito maior. Sabe por que a queda é maior? Vou te explicar. Se hoje você ganha 1.600, que é um salário mínimo, você tem lá no seu banco crédito, né, de R$ 3.000, se você extrapola, o que você vai ficar devendo ali é R$ 3.000. Não é tanto. Mas se você passa a ganhar 50 mil por mês, quanto que você acha que vai ser o seu crédito no banco? R$ 3.000? Não vai. Vai ser uns 300 mil, 500 mil, dependendo do caso. E será que você não vai extrapolar para poder emprestar para os outros porque você não sabe dizer não? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o quanto que você se valoriza? E todas essas outras coisas, né? Então, qual é o ponto aqui? Tudo que eu desejo, tá? Tudo que eu desejo, eu preciso me estruturar para receber aquilo, para lidar com aquilo. Então, voltando, por exemplo, ao exemplo do carro, olha só. Um carro, como eu dei o exemplo, o BYD King, eu acho que ele está em torno, vamos botar aí que de R$ 150 mil, um carro desse, 150 mil. Não é só os 150 mil do carro que eu preciso. Eu preciso pagar o IPVA, que também não é barato. Eu preciso pagar um seguro, que também não é barato. Eu preciso pagar a manutenção do carro, porque um carro de 150 mil ele vai ter manutenção e tudo isso condizente ao valor dele. Que é diferente de um carro, por exemplo, um Fiat Uno, que eu tenho aí, né, o novo Uno, que é em torno de 32 mil, se eu não me engano, tá? É condizente ao valor dele. Entende? Tudo que eu pago ali é condizente ao valor dele. Então, assim, primeiro ponto, eu tenho que ter essa estrutura para bancar aquele meu desejo. Segundo ponto, além de ter essa estrutura para bancar esse desejo economicamente, tem que ter estrutura emocional e etc. E também experiência. Por quê? Porque assim, se eu acabei de aprender a dirigir e eu pego um carro 0 km de valor de alto como 150 mil que eu citei, você não vai nem querer sair com o carro da garagem, porque um arranhadinho você vai surtar. E se você bater esse carro? Já parou para pensar nisso? Principalmente se você não tiver feito o seguro, nossa, aí que você surta.
E será que você vai arriscar fazer manobras mais invasivas quando necessário, ou você vai ficar com medo porque o carro é novo, é zero, né? E foi o primeiro carro que você teve. Agora, quando você, por exemplo, começa com um carro de menos valia ou menor qualidade, você já não se preocupa tanto. Então você arrisca mais, você se desenvolve mais como motorista. Então às vezes aquele carro que você tem agora, entende? Ele está te forjando, está te moldando, está te ajudando a conquistar aquele desejo. Porque aquele desejo vai exigir maior habilidade sua, entende? E diversas outras questões que a gente precisa desenvolver. E esse é o ponto, né? Ai, mas leva tempo. Sim, tudo na vida leva tempo, né? Apesar de que hoje em dia nós estamos vivendo uma vida muito rápida, muito instantânea, tudo é muito instantâneo, comprei hoje, chegou amanhã, né? Enfim, a tecnologia ela avança numa velocidade muito grande, a gente está sendo bombardeado muito por dopamina barata, rolando a tela, então a gente não consegue ficar no tédio, a gente não consegue ficar na presença, a gente não consegue esperar as coisas, a gente não consegue desenvolver a paciência muitas vezes, né? E isso está estragando. A gente está estragando o nosso entendimento e compreensão da vida. E falar para vocês mais do que isso, porque assim, eu já quis conquistar muitas coisas assim, e aquilo demorava, me dava uma agonia, nossa, e como demorava, e aí eu via comentários de pessoas que conseguiu as coisas assim, e eu ficava mais agoniado ainda, né? Não respeitando o meu processo, não respeitando o meu tempo, me cobrando demais e etc. Quando durante muito tempo eu fui estudar e praticar o xamanismo. Então, só para vocês entenderem o que é o xamanismo, são os conhecimentos ancestrais. O que isso quer dizer? O que são conhecimentos ancestrais? São conhecimentos antigos e relacionados à natureza da vida, né? E quando a gente vai olhar e entender e compreender a natureza da vida ela não é fácil, ela não é instantânea, sabe? Ela tem muitos desafios, é selvagem, entende? É uma guerra. Sim, porque quando a gente vai olhar a natureza, você planta uma semente hoje, ela não cresce amanhã. Ela tem um tempo para crescer. Então já começa aí, é a questão do tempo de maturação das coisas. É o tempo de plantar e de colher. Ela é selvagem, sim, por quê? Porque se você for olhar a natureza, tem a presa e tem o predador. E um está correndo sempre do outro, o outro está caçando o outro, enfim, é uma loucura. E é uma guerra, certo? Então quando a gente fala, tem que matar um leão por dia, tem, porque é a natureza. A natureza ela não é fácil, a natureza ela não é simples, sabe? E a gente vai se desenvolvendo nessa compreensão em todos os sentidos, a gente vai se forjando e entendendo que nem tudo a gente vai ter do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e sem esforço. Só que é vivendo que a gente vai forjando isso dentro da gente. É vivendo que a gente vai curando as nossas dores e os nossos traumas. É dando uma chance para o novo, é enfrentando o novo mesmo com medo. Não tem jeito, não tem jeito. Então, pessoal, isso é para inspirar vocês dentro de todo esse processo. Compreender que a gente precisa viver, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Então, se eu quero mais dinheiro, eu vou ter que aprender a investir, eu vou ter que aprender a como trabalhar, como captar mais clientes, ou seja lá o que for, e por aí vai, certo? Se eu quero um corpo bonito, eu vou precisar muitas vezes sim ir para academia, eu vou precisar muitas vezes fazer uma dieta, ou aprender a gostar de outro tipo de comida, vou precisar me libertar de certos vícios, e por aí vai, né? Se eu quero um relacionamento bom, eu vou precisar olhar para tudo isso, eu vou aprender a ser uma pessoa boa dentro de um relacionamento, a ter paciência dentro de um relacionamento, a resolver as questões através de ter uma inteligência emocional e não como o mundo está hoje, onde qualquer coisinha
a pessoa já não quer mais saber, vai em busca de outro e fica sempre tudo muito raso. A gente precisa de aprofundamento, de desenvolvimento e forjar e desenvolver aquilo que a gente tanto deseja, entendendo o processo de que vem degrau por degrau, tá certo? Então, se você curtiu esse vídeo, poxa, aproveita, dá seu joinha, isso ajuda muita gente a chegar a outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, peço para que você se inscreva para estar recebendo aí as notificações, as novidades, acompanhando os novos vídeos. E se você acredita que esse vídeo vai servir para outra pessoa, compartilha. Coisas boas merecem ser compartilhadas. Um grande beijo e a gente se encontra nos próximos vídeos.